Não sei quem é esse homem, não conheço ele como pregador. É a primeira vez que eu estou vendo esse vídeo, mas eu concordo com tudo que ele vai falar, com o que ele falou nesse vídeo aqui, porque é uma realidade. E é um tipo de coisa que eu já falo há anos, né? Contrariando o evangelho da prosperidade, contrariando o evangelho dos sonhos, contrariando esse evangelho de facilidades, né? Preste atenção você, né, para você entender bem como é que funciona o evangelho real. O evangelho real funciona desse jeito aí, ó. Mentira! Se você achar que alguém pregou e falou que a partir de agora você não terá problemas, mentira! Se alguém falar pra você que a partir de agora você não vai pecar, mentira! Se alguém falar pra você que a partir de agora você pode fazer o que você quer, porque nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, mentira! É a graça que nos faz amar a lei e se submeter a ela. É a graça que nos leva ao conhecimento da verdade, pela ação do Espírito Santo. O crente tem deserto, ele passa pelo Vale da Vaca, não é um lugar de lágrimas, é um lugar árido, mas o crente encontra em Deus repouso. O crente, infelizmente, às vezes se divorcia. O crente, infelizmente, às vezes tem um filho nas drogas. O crente, infelizmente, às vezes perde um ente querido. Pastor, não é amado de Jesus? É, porque acontece isso. Eu não sei, mas acontece. Você é crente, eu sou crente e passaremos por aflições. Mas Paulo declarou em Romanos, capítulo 8. Antes dele concluir a fala dele no vídeo, eu lembro exatamente dessas coisas que ele está falando e lembro que ao longo da minha trajetória eu acompanho às vezes muitas pessoas que se frustram, muitas pessoas que até se desviam, saem fora, abandonam o evangelho. Por quê? Porque foi-lhes ensinado o evangelho de vitória sempre, né? Tem até uma música minha que diz: eu quero só vitória, né? Só vitória. O nome da música é Só Vitória. Fomos ensinados a ser triunfalistas, sabe? Você vai sempre triunfar. E não é verdade isso. Não é verdade. Você vai ter doenças também, você vai ter problemas, às vezes que você não vai conseguir resolver. Às vezes você não vai conseguir resolver, e aí você vai ter que olhar para Cristo e ele vai te falar: a minha graça te basta. E ponto final. E você não vai entender. Ah, mas não, você não vai entender. E hoje, muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas abandonam o evangelho, abandonam o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque essas pessoas foram ensinadas no evangelho de oba-oba, foram ensinadas, eu costumo dizer, né, que de 20 anos para cá, né, as pessoas que dizem conhecer Jesus não conhecem Jesus. Essa é a verdade. Não conhecem Jesus de verdade. O Jesus verdadeiro não. Eles conhecem outro tipo de evangelho. Eles conhecem um Frankenstein que foi colocado lá na frente e foi colocado como se fosse o evangelho. Uma coisa totalmente deturpada que não é Jesus Cristo, que é outra coisa que inclusive está ganhando o coração de muita gente, se dizendo Deus, se dizendo Jesus, se dizendo profeta, se dizendo amado de Deus, se dizendo eleito, se dizendo eleita, e não são. São falsos e estão criando uma geração de falsos crentes, como consequência de acreditarem que o evangelho é outra coisa. A realidade do evangelho é bem diferente. Viver o evangelho no dia a dia é muito mais difícil. É muito mais difícil. Passa-se por provas, passa-se por lutas, passa-se por decepções, a começar por dentro das próprias casas dos crentes. Isso não se fala nas igrejas. Nas igrejas só se fala: a sua família é uma bênção, a sua casa é um oásis do Senhor, aleluia. Não, 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 não. Um dos primeiros problemas que você vai ter é dentro da sua casa. Onde você mais vai ter problema, se você for convertido de verdade, é dentro da sua casa, partindo da sua casa para fora. E não se fala isso.
Se fala que, nossa, o Senhor está restaurando a sua casa, o Senhor está colocando a mão sobre... Quem é que não quer? Quem é que não quer o Senhor colocando a mão sobre a cabeça de cada membro da sua casa? Quem é que não quer o Senhor abençoando, né, com a sua mão forte, providenciando as coisas? Todo mundo quer profecia de bênção. Todo mundo quer as coisas boas. Ninguém quer passar problema. Mas é na superação que você encontra Deus de verdade. É quando você está lá no fundo do poço, você vê assim, pô, eu não tenho mais como ir mais fundo do que eu já estou. Eu já estou no fundo. Eu só tenho a opção de ir para cima. Não tenho mais como descer. Eu já estou na lama, já estou, sabe, no fundo do fundo. Aí Deus começa a te ensinar de verdade. E muitos não suportam esse processo. Muitos não suportam esse processo, imposto por Deus para com os eleitos de verdade, para com os salvos, aqueles que, né, está escrito, né, e dia a dia estaria acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. São poucos mesmo. E aí, os que estão reservados para a perdição estão acreditando nesse evangelho falso que está por aí. Esse evangelho que não existe de verdade. Esse evangelho que ele conquista o coração de uma forma que vai te desviar, vai te afastar de Deus. A realidade do evangelho verdadeiro é dureza, é difícil, não é uma coisa para qualquer um. Por isso, muitos não querem, sabe por quê? Porque quando você pratica o evangelho verdadeiro, você vai despertar o inferno contra você. E muitos não querem isso, porque sabem que Satanás não brinca de ser Satanás. Então eles preferem fazer alianças com o mal, a verdade é essa, e o mal dá alguns benefícios, do que eles se declararem, sabe, servos de verdade, eleitos do Altíssimo, e aí enfrentarem os problemas, as decepções, enfrentarem as guerras que virão pela frente por terem decidido viver Jesus. Verso 18, as aflições desse tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Luta aqui, glória amanhã, cruz hoje, amanhã glória. Não tem como viver glória sem viver a cruz. Não tem como viver glória sem viver a cruz. Isso é totalmente diferente desse evangelho que tem sido pregado. Esse evangelho que tem sido pregado diz que você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória, todos os dias, viver de milagre em milagre. E isso é uma mentira, uma falácia de Satanás para enganar o coração dos incautos. Fique esperto. Andar com Deus não é para qualquer um.